Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Taxa Selic subiu 1%. O Copom estava em reunião. O Banco Central precisa controlar a inflação. Alex, o que é tudo isso? Calma, fica comigo, que nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre Copom, sobre o Banco Central, sobre taxa Selic, sobre inflação, tudo o que você precisa, tanto para sua certificação CE quanto para o seu dia a dia, para a economia do mercado. Beleza? Então já deixa o like, já compartilha, já manda nos comentários aqui se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que você queira saber, porque a gente está no YouTube e quanto mais você faz isso, mais você mostra que o conteúdo é bacana, que o conteúdo ajuda as pessoas, mais o YouTube entrega isso para a galera. Então, depois desse vídeo, vai lá no meu Instagram, @AlexDSAugusto, já me segue também, porque todos os dias eu posto um conteúdo que vai te ajudar a passar na certificação CEA, mesmo começando do zero, mesmo sem ter tempo para estudar, em 28 dias. E te ensino também como se tornar um bancário alta performance. Falando nisso, tem novidade por aí. Em janeiro, segunda semana de janeiro, vai rolar a jornada do zero ao CEA, que vai ser aquele evento gratuito online, onde eu te mostro passo a passo. Para mudar de vida, eu te mostro o passo a passo para chegar na certificação CEA, para se tornar um especialista de verdade, aquele especialista que os bancos querem e procuram. Beleza? Então, sem mais delongas, vou começar a compartilhar aqui com vocês para a gente começar a trabalhar. E vamos deixar do outro jeitinho aqui. Vou ficar aqui no cantinho para vocês conseguirem ver bem. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que é isso de inflação, de não sei o quê, papapá, e Selic que sobe, Selic que desce, Lula que não morre. Enfim, vamos começar pelo começo. Banco Central. Quem que é o Banco Central, né? O Banco Central, só para a gente lembrar, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem uma estrutura que é dividida entre órgãos normativos, órgãos supervisores e os órgãos executadores, tá? Órgãos normativos, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro. É o conselho, é a mãe, é quem manda, é quem dita as regras. Abaixo dele, a gente tem o Banco Central, que é o órgão supervisor, é o órgão que executa, que faz que as regras sejam cumpridas, e supervisionam também os órgãos executadores, que é quem está na linha de frente, são as agências, são os bancos que a gente conhece, tá? Então, vamos voltar aqui para o mapa mental, só para a gente poder ilustrar um pouquinho mais aqui para vocês. Então, principal função do Banco Central é controlar o preço, controlar a inflação. E ele faz isso através do Copom, tá? O Copom é um comitê que se junta ali a cada 45 dias para a definição da Selic, que é o principal instrumento de política monetária para controlar a inflação. Alex, não entendi nada do que você falou. Relaxa que eu já te explico, tá? Então vamos entrar em cada um desses detalhes. E lembra, qualquer dúvida, manda nos comentários. Então, principal função é controlar o preço, manter a inflação dentro da meta que é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional fala que a inflação vai ter de 3% ao ano. O Banco Central tem que se virar para manter a inflação desse jeito, tá? Uma coisa muito importante é que o Banco Central ele é um órgão autônomo, mas não é independente. Como assim? A composição do Banco Central ainda é escolhida pelo presidente da República, tá? Então, por isso que ele não é independente. Mas ele é autônomo, então não tem intervenção política. O presidente do Banco Central, os seus diretores, eles têm mandato fixo de 4 anos, para que eles tenham realmente o poder de fazer o que precisa ser feito, e não de fazer o que o presidente da República quer que eles façam, tá? Então, antigamente, o presidente que escolhia e poderia demitir, né? Então, o que acontecia? Eu vou ficar até grande aqui para vocês. O que acontecia? O presidente escolhia o presidente da República, escolhia o presidente do Banco Central. E aí, ano de eleição, ele precisa agradar a galera. O que ele faz? Políticas expansionistas. Joga dinheiro na economia que se dane depois para pagar a conta, para as pessoas acharem que ele está fazendo alguma coisa que está melhorando a vida delas, né? Então, ele mandava o presidente do Banco Central baixar a Selic, porque fazendo isso, o poder de compra das pessoas aumentava. Só que isso descontrola a inflação, então depois a conta vem, tá? Para evitar que isso aconteça, o Banco Central se tornou autônomo, ou seja, ele não tem mais que obedecer o que o presidente da República quer. Ele tem que fazer o que precisa ser feito para controlar a inflação. Isso é muito bom nos órgãos do investidor estrangeiro, principalmente, tá? Porque eles veem que a gente tem uma política bacana, uma política monetária bacana, e eles têm coragem de trazer dinheiro para a nossa bolsa, tá? Para investir aqui no nosso país. Beleza? Então, seguinte. Aqui eu já expliquei para vocês, é justamente essa situação que mudou. Qual que é a composição do Banco Central, tá?
Tanto o presidente quanto os diretores são escolhidos pelo presidente da República, aprovado e aprovado no Senado Federal. Então a gente tem um presidente que tem mandato físico de 4 anos. Como começa? Só que o mandato dele começa no terceiro ano do presidente, tá? Do presidente que foi escolhido por ele. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. A gente teve o presidente Jair Bolsonaro e agora a gente está, neste momento atual que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com o presidente Lula, tá? Somente agora, no terceiro ano de mandato do Lula, que o presidente do Banco Central que ele escolheu, que no caso é o Galípolo, vai assumir, tá? Então, durante 3 anos, o presidente Lula teve que trabalhar com o presidente do Banco Central escolhido pelo Bolsonaro, justamente para evitar ainda mais essa intervenção, tá? Então, eles só trabalham juntos durante 1 ano, se não tiver reeleição do presidente da República, né? Então, agora, só no último ano de eleição do presidente da República, que ele vai trabalhar junto com o presidente do Banco Central, tá? Então, são 4 anos de mandato fixo, assumindo no terceiro ano do presidente da República, tá? Isso, como eu já falei antes, né, traz mais confiança para o investidor estrangeiro, para evitar ali o viés político nas decisões. E os diretores? São 8 diretores, também com mandato fixo de 4 anos, e eles assumem em pares, tá? Começando junto com o presidente. Então, mesma situação. O presidente Lula assumiu, 2 dos diretores escolhidos por ele começaram naquele exato momento. 2 anos depois, mais 2 diretores. 2 anos depois, mais 2 diretores. E 2 anos depois, mais 2 diretores, tá? E as funções, né? Isso aqui, cara, é muito importante. Se você está estudando, anotem essas palavras. E já fica a primeira dica, tá? Verbos de execução são do Banco Central, tá? Então, controlar, administrar, emitir, conduzir, assegurar, é tudo função do Banco Central, tá? Na dúvida, vocês vão ter essa informação, mas não precisa decorar a regrinha, porque quem estuda de verdade, assim como os alunos da Operação SE, entendem cada uma dessas funções e conseguem colocar isso na prática, tá? Então, funções. Assegurar a estabilidade do preço é a principal função, que é controlar a inflação, tá? Conduzir as políticas monetárias e cambiais, emitir papel moeda, administrar o sistema brasileiro de pagamentos, controlar o fluxo do dinheiro estrangeiro, autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições dos bancos e exercer o controle de crédito se precisar, tá? Então, essas são as principais funções do Banco Central. Cuidado, porque geralmente na prova, peraí, deixa eu voltar aqui. A Ambima gosta de te confundir, ela gosta de colocar funções do Conselho Monetário Nacional, da CVM, e confundir com as coisas do Banco Central. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então agora vamos falar do Copom. O que é o Copom? Copom, a cada 45 dias, é o comitê que se reúne, tanto o presidente do Banco Central quanto os diretores, eles se reúnem para definir a taxa Selic. Exatamente isso. Eles não calculam, eles não fazem conta, eles não usam HP 12C, eles não fazem nada disso. Eles olham o cenário como um todo e definem a Selic, que eles entendem que é necessária para controlar a inflação. Tá? Neste momento atual, eles acabaram de subir 1% na Selic. O que isso quer dizer? Quer dizer que a inflação está descontrolada e eles têm que usar isso como instrumento de política monetária para controlar. Tá? A gente já vai falar um pouquinho também sobre as políticas monetárias, então fique até o final. Deixa eu compartilhar aqui. Então vamos lá. Copom, Comitê de Política Monetária, define a taxa Selic a cada 45 dias. Tá? As reuniões são sempre às terças e quartas-feiras. Participam o presidente do Banco Central e os seus 8 diretores. Na quarta-feira, antes da reunião, então uma semana antes, eles entram ali em silêncio absoluto. O que é isso? Eles não podem dar entrevista, não podem falar nada, para não dar nenhuma dica do que eles pretendem fazer. O que é uma grande furada, porque todo mundo sempre sabe. Tá? E na terça-feira da próxima semana, aí acontece a reunião, na terça-feira seguinte eles soltam a ata, que é tudo que aconteceu, tudo que foi falado, pensado lá na reunião. Então, quarta-feira, silêncio absoluto, terça e quarta rola a reunião e a divulgação da Selic, e na terça-feira seguinte, a ata, tá? E o que ele considera ali, né, para definir a Selic? A inflação, principalmente, as contas públicas, a atividade econômica, o cenário externo, as políticas fiscais, enfim, eles levam tudo isso em consideração para definir a Selic. Tá? A taxa Selic é o nosso principal instrumento de política monetária. Ela baliza ali tudo, ela baliza o preço, né? Então, quanto maior a inflação, quer dizer que mais dinheiro a gente tem na economia, maior tem que ser a taxa Selic para controlar isso. E a gente tem 2 cenários, né? O contracionista e o expansionista. Então, no contracionista, a gente tem uma inflação alta, o Copom tem que subir a Selic para controlar essa inflação, os bancos aumentam as taxas, fica tudo mais caro,
Então, a demanda por crédito cai, porque as pessoas deixam de pegar empréstimo, fazer financiamento e consomem menos. Isso faz com que diminua a quantidade de dinheiro na economia. Isso faz com que a inflação diminua. É o nosso cenário atual agora, tá? E o expansionista é o contrário. Quando a inflação está muito baixa, o Copom ele diminui a Selic. Então, ele diminui a Selic porque os bancos conseguem diminuir as taxas também. Então, as pessoas voltam a empreender, a abrir negócios, a pegar crédito, a pegar financiamento, a pegar crédito imobiliário, a gastar e jogar dinheiro na economia e faz a inflação subir, tá bom? Basicamente é isso. É assim que funciona o fluxo do Copom e da Selic. E aí, falando de Selic, vamos voltar aqui e vamos falar dos outros instrumentos de política monetária, que são muito importantes. Tá? Então, a gente tem dois tipos de política, né? E aí já anota aí, porque é questão de prova também. Política fiscal e política monetária. Política fiscal fala sempre de impostos e gastos governamentais. São as políticas adotadas pelo governo. Tá? Então, quanto mais o governo gasta, mais expansionista é, mais dinheiro entra na economia. Por exemplo, Bolsa Família. Se ele aumenta o Bolsa Família, tem mais dinheiro na economia. E os impostos, né, quanto mais ele aumenta o imposto, sobra menos dinheiro. Então, é uma política contracionista. Então, sempre que falar de gastos governamentais, impostos, a gente fala de governo, então a gente fala de política fiscal. Sempre que a gente falar de dinheiro e taxa de juros, a gente está falando de política monetária. Se a política monetária é conduzida pelo Banco Central, tá? Então vamos lá. Opa, vou colocar aqui. Então, a política monetária é um conjunto de medidas utilizadas para trazer estabilidade na moeda, tá? A diretriz vem da CBM, da CMN, do Conselho Monetário Nacional, e é conduzido pelo Banco Central. Controlar o preço, controlar a inflação. Tá? A política monetária, a gente tem dois tipos, a expansionista e a contracionista. Expansionista é mais dinheiro na economia, contracionista é menos dinheiro na economia. Então foi o que eu falei. Se a economia está estabilizada, se a inflação está controlada, o Banco Central toma medidas expansionistas para que entre mais dinheiro na economia. E se está tudo descontrolado, tudo bagunçado, tudo acima, igual a gente está vivendo agora, o Banco Central toma uma política contracionista para diminuir a quantidade de dinheiro na economia. Temos 4 instrumentos. Selic, que eu já falei, Open Market, que é mercado aberto, depósito compulsório e redesconto bancário. Eu vou deixar a Selic por último, porque é o principal, é o mais conhecido, é o mais usado, é o que mais tem efetividade. Tá? Os outros são todos secundários ali. Vou explicar cada um deles, mas não esquece de ir lá no meu Instagram, clicar no linkzinho da bio, e ficar na lista de espera para a jornada do Zero ao CE, que vai acontecer em janeiro, tá? Alex, por que lista de espera? Porque a gente abre turmas para a Operação CEA, porque as pessoas são malucas para entrar, porque a gente aprova muito, mais de 90% de aprovação, e porque eu ensino você a aprender do jeito certo. Aprender na prática, se tornar um especialista de verdade, não sem decorebinha, sem regrinha, sem nada disso, e melhor, em menos de um mês, em 28 dias, tá? Então, corre lá no Instagram, clica no link da bio, entra na lista de espera, porque quando eu abrir vagas para o evento, que vai ser gratuito, que vai ser online, a gente vai trabalhar HP, vai trabalhar pegadinha, eu vou te mostrar tudo que você precisa para ter uma carreira decente dentro do banco. Cara, acaba muito rápido, porque as pessoas se inscrevem muito rápido, e a gente tem tanta qualidade, tanto resultado, justamente porque a gente tem turmas reduzidas, tá? Porque eu acompanho cada um de vocês todas as semanas, todos os dias. Então, se cadastra, garante a sua vaga, que vai começar em janeiro, tá? E lembrando que em janeiro de 2025, ou seja, é o último ano, é a última chance que vocês têm de tirar a certificação CEA no modelo atual. Depois vai mudar, vai ficar mais difícil, então garante agora, tá? Então vamos lá. Se você não quiser ir lá no meu Instagram, no link da bio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Instagram, tá? Para você clicar para ficar mais fácil, porque eu sei que você é preguiçoso. Vamos começar de baixo para cima. Redesconto bancário. O que é o redesconto bancário, né? O redesconto bancário é quando os bancos eles precisam de dinheiro. Basicamente, por exemplo, todos os dias o banco tem que fechar a conta ali certinha, 0 a 0, bonitinho. Podem sobrar nem faltar. Por exemplo, Santander vai fechar e ver que vai ficar negativo. Emprestou mais do que devia, precisa de dinheiro emprestado. Ele vai pedir para o Bradesco. O Bradesco não tem, não vai emprestar. Ele vai pedir para o Itaú, não tem, não vai emprestar. Ele vai ter que pedir para quem? O pai. Os bancos são todos os irmãozinhos aqui. Então, acima deles tem o pai, que é o Banco Central. Então, ele vai lá, vai pedir dinheiro para o pai dele. Fala, pai, me empresta dinheiro? Pai, empresto. Só que eu vou te cobrar mais caro por isso. Pra você aprender, pra você saber fazer conta. Tá? Então, o redesconto bancário é isso. É o dinheiro que o Banco Central empresta para os bancos para fechar a taxa positiva. Só que a taxa geralmente é muito mais alta do que a taxa que os bancos têm entre si. Tá? E aí ele pode usar isso como controle de política monetária. Aqui é justamente o que eu expliquei para vocês, né?
Então, numa política contracionista, ou seja, contracionista, menos dinheiro na economia, o Banco Central ele aumenta essa taxa. Ele deixa ela mais cara ainda. Por quê? Os bancos sabem que se ele tiver que pedir dinheiro emprestado para o pai, ele vai ter que pagar uma nota de juros. Então, eles seguram a mão, eles soltam menos dinheiro na economia, tá? E na expansionista, ao contrário. A taxa está baixinha, o Banco Central deixa ela bem pequenininha, então o banco fala, vou emprestar dinheiro ao daqui, se faltar, eu pego com o meu pai lá e ele praticamente não vai cobrar nada, tá? Depósito compulsório. O depósito compulsório é uma alíquota diária que todos os dias os bancos têm que repassar para o Banco Central. Isso é lei, é regra. Todo dia os bancos vão lá e passam essa taxa para o Banco Central, tá? E aí o que ele faz? Ele pode aumentar ou diminuir essa taxa, tá? Então, na política contracionista, o Banco Central aumenta essa taxa, ou seja, se ele aumenta a taxa, sobra menos dinheiro para os bancos. E na política expansionista, ele diminui a taxa, porque se ele diminui a taxa, sobra mais dinheiro. Tá? Open Market, mercado aberto, é a compra e venda de títulos públicos federais. Tá? Então, o Banco Central ele não emite títulos públicos federais, mas ele tem títulos públicos federais. Ele usa isso como instrumento também de política monetária. Então, os bancos eles são obrigados a comprar ou a vender títulos públicos, dependendo da vontade do pai deles, do Banco Central. Então, numa política expansionista, que o Banco Central quer que tenha mais dinheiro na economia, o que ele faz? Ele compra títulos públicos federais dos bancos. Então, o Santander, o Bradesco e tal, eles têm títulos públicos federais lá, o Banco Central vai lá, compra esses títulos e dá o quê no lugar? Dinheiro. Então, eles ficam com mais dinheiro em caixa. E na contracionista, é o contrário, ele vende. Né? Então, ele vai lá e fala, vocês são obrigados a comprar, ele vende os títulos públicos, pega o dinheiro dos bancos, então sobra menos dinheiro, tá? Vamos ver aqui, ó. Banco Central compra título público federal no mercado, ou seja, coloca mais dinheiro na economia. Essa é a política expansionista. E na contracionista, ele vende. É justamente o contrário, tá? E a Selic, que é o principal instrumento de política monetária, é o mais utilizado, é o mais conhecido, para falar a verdade, é o único que funciona, porque os outros não servem de bosta nenhuma praticamente. Então, a cada 45 dias, a taxa Selic é determinada pelo Copom para controlar a inflação, tá? Então, se você aumenta a Selic, você diminui o consumo, isso faz controlar a inflação. Isso é uma política contracionista. Se você diminui a Selic, você aumenta o consumo, isso faz a inflação subir também. Isso é uma política expansionista. Beleza? Então, no nosso cenário atual, a Selic acabou de subir 1%, e muito provavelmente vai continuar subindo no próximo ano, 2025, porque a nossa inflação está totalmente desamparada, descontrolada, e o nosso governo só toma políticas fiscais erradas, o que dificulta ainda mais o trabalho do Banco Central, tá bom? Então, galera, é isso. Expliquei tudo que eu precisava aqui para vocês. Não esqueça, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Se vocês quiserem mais algum conteúdo de prova, de economia, de investimentos, o que vocês quiserem, mandem aqui também, que se fizer sentido eu faço, se não fizer, eu só desconsidero. Sacanagem. Então, manda aqui. Não esquece de deixar o like, de compartilhar, e de clicar no link aqui embaixo. Vai lá no meu Instagram, entra na lista de espera para a jornada que vai acontecer em janeiro. E eu garanto para vocês que vai estar imperdível. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. É nóis.